Glórias a Deus, amada igreja, receba a graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos já sentiram a presença do Senhor Jesus aqui nesta noite? Levante a sua mão comigo assim, ó, diga glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Trindade mais uma vez, ao nosso Deus, toda honra, todo louvor, toda glória e exaltação. Bendito seja o Rei da Glória. Este culto é para Ele. Diga ao irmão que está do seu lado, capricha no culto, porque o culto é para Ele. Amém, meus irmãos? Quantos podem dar glória a Deus e aleluia? Esse culto é para Ele. Nós viemos aqui prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém, igreja? Nós queremos receber com caloroso bem-vindo todos os nossos irmãos e amigos que vieram cultuar a Deus com a Igreja Canaã nesta noite. Seja você evangélico de qualquer outra denominação ou não evangélico, nós temos muita alegria de recebê-los aqui nesta noite. E eu vou pedir então, por gentileza, que se coloquem em pé nossos irmãos e amigos visitantes, para que a igreja possa conhecê-los e recebê-los nesta noite. Onde estão, sem nenhuma timidez, sem nenhuma reserva, se coloquem em pé, para que a igreja possa conhecê-los. Aonde estão nossos visitantes? Ali eu estou vendo um rapaz, glórias a Deus. Aqui tem vários irmãos, gente bonita, gente de Deus. Isso, mais irmãos aqui. Só um minutinho em pé, a diaconia vai entregar um livrinho para vocês da igreja, glórias a Deus. Como é, amada igreja, que nós vamos receber esses amados do Senhor nesta noite? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Enquanto alguém da Canaã cumprimenta esses irmãos, dá um abraço neles, nós vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles aqui nesta noite, amém? Sejam muito, muito bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós temos alguns avisos para dar à igreja, e eu quero pedir que os irmãos continuem prestando atenção, não é? Que até os avisos também fazem parte do nosso culto a Deus, é a organização dos trabalhos para o Senhor na igreja, amém, igreja? Então amanhã, se Jesus ainda não arrebatou a igreja, às 20 horas, nós estaremos aqui, num grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém, meus irmãos? Eu quero saber quantos missionários nós temos aqui, irmãos que falam do amor de Jesus, que Ele salva, que Ele cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você deixa Jesus usar a sua vida, fala do amor dele. Eu quero lançar um desafio para você. Amanhã você vai se deparar com alguém que precisa de Jesus, que não conhece o teu Jesus ainda. Fale do amor de Deus para esta vida e convide para que ele venha com você à casa do Senhor, e você vai ganhar essa vida para Jesus. A igreja aceita esse desafio, diz amém? Quantos irmãos podem nos ajudar em oração? Tirando 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você puder para orar e buscar o Senhor. Amém, meus irmãos? Compromisso com Deus, que o Senhor te abençoe, um beijo no seu coração. Esta semana é a semana que antecede a Santa Ceia do Senhor. Então nós estaremos a semana toda com a porta da igreja aberta e reuniões de oração com o Ministério de Intercessão, a irmã Yara, outras irmãs, a equipe de intercessão estarão aqui na igreja das 9 às 11, todo dia de manhã na oração, buscando ao Senhor. Os irmãos podem vir para a casa do Senhor para buscar ao Senhor em oração, amém, meus irmãos? Sábado também às 9 horas, nós teremos um culto aqui de consagração, manhã com Deus, manhã na presença do Senhor, amém? Deus já preparou um pregador que vai estar conosco aqui, ministrando a palavra do Senhor. Com certeza vai ser bênção, não é? Os irmãos que puderem vir em jejum, consagração, faça isso. Pastor, eu tenho um problema de saúde, não dá para jejuar. Não tem problema, Deus te conhece, não é? Venha buscar o Senhor, venha orar, venha estar uma manhã na presença de Deus, vai te fazer muito bem, eu tenho certeza. Posso ouvir um amém da igreja? Sábado, atenção jovens da igreja, sábado às 20 horas, haverá um estudo bíblico e debate bíblico para os jovens aqui na igreja, e o tema é sobre pecado, o tema é pecado, diga comigo, pecado. Que tema bom, hein? Ainda mais para os jovens, glória a Deus, né?
Glória a Deus, esse é sinal que nossos jovens realmente estão querendo andar no caminho certo. Glórias a Deus, não é? É difícil você encontrar jovens querendo debater esse tipo de assunto, não é? Jovens querem falar de namoro, de sexo, de ficar, de não ficar, mas pecado, irmão. Glória a Deus pelos jovens. Amém, igreja? Domingo às 18 horas, então estaremos aqui num grande culto celebrando a Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Quantos irmãos aqui têm amor ao próximo? Amor ao próximo? Pode dizer um glória a Deus aí comigo? Todo mês, irmãos, a igreja prepara 45 cestas para ajudar irmãos que estão desempregados, viúvas da igreja, doentes e a casa de recuperação de dependentes químicos Leão de Judá. Todo mês a igreja manda um monte de cestas para essa casa de recuperação e ajudamos irmãos da nossa igreja que precisam. Então, irmãos, não é a prefeitura, não é o governo que faz isto, é os fiéis da casa do Senhor, é a minha ajuda e a sua ajuda, tá certo? Nós contamos com a colaboração dos irmãos para formar essas cestas básicas, tá certo? Então 1 quilo de alimento, se você trouxer da tua despensa, não vai te fazer falta, com certeza Deus vai multiplicar e você vai estar ajudando a abençoar a vida de alguém. Amém, igreja? Se você quiser trazer uma cesta fechada, uma cesta inteira, também dá lugar a Deus, deixa Deus te usar. Quanto mais você semear, meu querido, mais você vai colher. Não tem escapatória para isso. A Bíblia diz, é a lei da semeadura. O que o homem semear, também ele vai colher. Amém, igreja? Adolescentes da nossa igreja, atenção, talvez não estejam todos aqui adolescentes, mas pais de adolescentes da nossa igreja, haverá um culto com eles sábado às 16 horas, sábado às 4 horas da tarde para os nossos adolescentes. Então, adolescentes que estão aqui na igreja, marca sábado às 4 horas, às 16 horas. Pais de adolescentes, por favor, dá um empurrãozinho no seu filho lá sábado às 4 horas, manda ele para a igreja. Amém, irmãos? Que vai ser bênção na vida do seu filho. Atenção, homens da igreja Canaã. Quantos homens nós temos aqui? Deixa eu ver, os varões, dá um glória a Deus aí. Amém. Atenção, dia 6 de março, 6 do mês que vem, nós vamos ter uma vigília, uma pequena vigília, uma mini vigília aqui na igreja para os homens, vigília de oração. A partir das 22h45, a igreja vai estar aqui aberta e os homens vão vir orar. Posso ouvir um outro amém dos homens? Amém. Então, olha lá, irmão. Guarda isso na sua agenda. 6 de março, 22h45, vigília de oração. Fique tranquilo, irmão, não vai dormir aqui. A vigília vai ser curta, vai ser só até a hora que o Espírito Santo quiser, né? Nós calculamos aí umas 2 horas, mas se o Espírito Santo esticar, esticou. Amém, irmãos? Lá em Portugal, tem cultos, irmãos, que dura 8, 9 horas. Já pensou? Você pode dar um glória a Deus? Na África, tem igreja que os crentes andam 3 horas a pé para chegar na igreja. 6, 7, 8 horas de culto. E depois mais 3 horas a pé para ir embora. E sabe o que, irmãos? Eles não chegam no culto arrebentado, não. Eles cantam, dançam, que parece uma festa o culto deles. São animados mesmo, né? Então, meus irmãos, 1 horinha de vigília, 2 horinhas de vigília não vai matar ninguém. Amém, igreja? Glórias a Deus. Maestro Celso pede para avisar que ainda estão abertas as vagas para a escola de música da igreja, para adultos e crianças, né? E sexta-feira haverá aula às 19h30, sexta-feira. E ainda atenção, Coral Canaã. Coral Canaã haverá ensaio para os irmãos, terça-feira. Coral Canaã, terça-feira, é às 20 horas, maestro. Terça-feira, às 20 horas, o ensaio para o coral. Ministério de Casais pede para avisar. Estão abertas inscrições para o 6º encontro de casais da Igreja Canaã. Tema: resgatando os valores do casamento. Vamos repetir isso? Resgatando
do casamento. Que coisa boa, né, irmãos? Que lá no mundo o povo casa até que o cartão de crédito nos separe, né? Até que a primeira briga nos separe, né? Ou até que a fila anda e a catraca gira, não é? Porque tem gente que casa, irmão, já casa assim. Se chegar alguém melhor, fui, né? Mas na casa do Senhor não, é até que a morte o separe ou até o arrebatamento da igreja. Posso ouvir um amém? Não está muito em moda esse casamento à moda bíblica, né, irmãos? Porque tem até muitos pastores por aí se separando, mas nós ainda pregamos a palavra moda antiga, a Bíblia do jeito que ela é, casados para sempre, em nome de Jesus, né? Resgatando os valores do casamento. No Hotel Vila Augustinho, em Bragança Paulista, de 18 a 20 de setembro. Por favor, casais, faça já a sua inscrição para esse encontro, 18 a 20 de setembro. Após o culto, você pode falar com o Du e a Dani. Cadê o Du e a Dani? Nossos irmãos, fiquem em pé, ali está, aquele casal simpático ali, ó. Vocês viram que eles estão com a mesma camiseta? Dá uma reparada aí, ó. O pastor Pedro também, o pastor Ronaldo também, ó, tudo metido aí, a mesma camiseta. É porque o Ministério de Casais estão vendendo camiseta do ministério, tudo em prol da obra do Senhor, tá certo? Do encontro de casais. Aproveitando então, falando das camisetas, se os irmãos quiserem, após o culto, vai estar à disposição dos irmãos as camisetas do Ministério de Casais, né? Atenção, curso Casados para Sempre, ainda temos 2 vagas para as novas turmas que vai começar agora. 2 vagas, atenção casal, irmã, cutuca seu marido aí, diz, vamos logo bem, resolve logo, vamos fazer nossa inscrição logo, porque esse curso é bênção, tá certo? Então se você ainda está pensando, pensa logo, porque tem 2 vagas e você pode fazer a inscrição hoje. Noivos que vão casar este ano, noivos, atenção, nós também temos 2 vagas ainda para o curso de noivos, desse semestre que a igreja vai ministrar. Se você pretende casar na igreja Canaã, ou com os pastores da igreja Canaã, então você deve passar por esse curso, porque a igreja Canaã não vai casar ninguém, sem passar pelo curso de noivos, amém meus irmãos? E a igreja Canaã não marca casamento aos domingos, por favor noivos, estou avisando com amor, não marque seu casamento no domingo, porque eu não vou liberar pastor nenhum para sair daqui no domingo para ir fazer casamento, tá certo? Então não marque seu casamento no domingo, por favor. Os irmãos que quiserem fazer o curso Casados para Sempre ou Noivos, pode procurar após o culto o pastor Pedro e a Sandra. Pedro, fica em pé, cadê a Sandra? Sandra, lá está a Sandra, está tudo de camiseta preta. Eu, pastor Ronaldo e a Valzinha, cadê a Valzinha? Olha lá, também camiseta preta. Deus abençoe. Fale com um desses irmãos e faça a sua inscrição para o curso que a igreja está oferecendo. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos fazer a apresentação de 2 bebês hoje, 2 bebês. Então eu quero pedir que a mamãe e o papai tragam aqui a Lorena Antunes da Silva. Lorena Antunes da Silva. A mamãe é a Marta, o papai é o André. São diáconos da nossa igreja, não é? Isso, olha lá vem a Lorena. Cadê? Tem foto da Lorena aí? Coloca aí que eu quero ver. Glória a Deus e aleluia. Os irmãos estão resolvendo lá, já já essa foto vai aparecer. Lorena, glórias a Deus. A outra bebê é a Mariana. Depois nós vamos põe a foto na ordem, tá certo? Primeiro a Lorena, tá bom? Então a outra bebê é a Mariana Pastore. A mamãe é a Patrícia e o papai é o Israel. Aonde estão, por favor, traga a Mariana aqui. Isto. Olha lá a Lorena, olha, que olho de jabuticaba, ligada, essa vai ser profeta, que profeta é assim irmão, olho bem aberto, filma tudo, está vendo tudo, prestando atenção em tudo. As pessoas acham que o profeta está dormindo, ele está com o olho fechado e o olho espiritual aberto, né?
E a Mariana, olha lá, Mariana, essa daí é contemplativa, é intercessora, vai ser mulher de oração. Sabe aquelas que sente as coisas assim na alma? É a carinha dela, que coisa bonita, né, irmãos? Vamos em pé para orar. Parabéns, papais, mamães, a criancinha que chegou para alegria no vosso lar, né? Glórias a Deus. Eu vou pedir para o pastor Pedrão. Tem problema de coluna, Pedrão? Não, né? Vem cá, Pedrão. Segura a Lorena no colo. Glória a Deus. Presbítero Cláudio, vem aqui. Tem problema de coluna? Não, né? Segura a Mariana. O diácono Luiz está aí? O diácono Luiz. Vem cá, Luiz, espera aqui, ó, vem cá. Tem um negócio aqui para falar. Negócio do céu. O pastor Anderson vai impor as mãos, por favor, na oração. A igreja, estende as mãos para cá, vamos orar, vamos orar. Vamos orar então, apresentar a Lorena e a Mariana ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela chegada da Lorena e da Mariana, Senhor, no lar desses casais, ó Senhor. Abençoe, Senhor, ó Deus, nós consagramos a Lorena a Ti, ó Pai, que ela cresça no temor da Tua palavra, seja um vaso de honra para o Senhor, que o Senhor dê saúde, graça, sabedoria, que ela cresça no temor da Tua palavra. Abençoe o papai e a mamãe para criá-la no temor da Tua palavra, Senhor, que ela seja alegria neste lar, ó Deus. Assim também, Senhor, a Mariana, nós consagramos a Ti a pequena Mariana, Senhor, que ela seja um atalaia, até um instrumento Teu, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Pai, com saúde, com graça, com sabedoria, Senhor, que ela seja o Teu atalaia, que ela cresça no temor da Tua palavra. Abençoe o papai e a mamãe para criá-la nos Teus caminhos, Senhor. Dê a eles graça, sabedoria, alegria e força. Abençoa esses papais, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecendo, consagrando a Lorena e a Mariana no Teu altar, para o Teu louvor, para a Tua glória. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, vamos aplaudir a Deus. Parabéns, papais. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui na casa do Pai. Quero agradecer a Deus, a todos os irmãos, a vida do meu pastor, do ministério, toda a igreja que orou por mim. Eu fiz uma cirurgia de desvio de septo, e o nariz é um pouco avantajado, e o processo demorou um pouco. E Deus nos sustentou, nos abençoou, e eu sei que isso é a resposta das orações da igreja. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero te convidar, por favor, a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, que tem por tema a igreja e o seu sentimento mais nobre. A igreja e o seu sentimento mais nobre. 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece.
não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pelo privilégio de estarmos na tua casa, te louvando, te engrandecendo, te enaltecendo. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado. Te agradecemos pela tua igreja que se reúne nessa noite, neste lugar. Ó Deus, nós temos temor, ó Pai, a ti. Nós amamos a tua palavra, meditamos na tua lei. E lutamos para viver à luz, à sombra da tua boa palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Que a tua boa palavra seja liberada aos nossos corações. E que saiamos daqui mais abençoados pelo Senhor, no que diz respeito ao teu amor. Deus, a tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala conosco neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Madre Teresa de Calcutá disse que a maior doença do homem, não é a AIDS, não é o câncer, não é o ebola, não é o Alzheimer, não é a lepra, mas é a falta de amor. Jesus ensinou tanto sobre o amor, que passou boa parte da sua última noite antes de ser preso, reunindo seus discípulos e conversando com seus discípulos sobre este tema, o amor. Ele disse: um novo mandamento vos dou. É uma ordem, está no imperativo. É uma ordenança que veio da boca do Filho de Deus, do ágape de Deus, na maior expressão do amor de Deus, que é Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, antes de ser crucificado: eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem, porque nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diga para o seu irmão, nós precisamos nos amar. É a ordem de Jesus de Nazaré. Isso está em João capítulo 13, versos 34 a 35. Eu li recentemente um livro que eu recomendo a toda a igreja, a todo homem de Deus, a mulher de Deus, a toda pessoa que puder ler esse livro, leia. Ele tem por tema Emoções Mortais, do Dr. Don Colbert. A editora Central Gospel, do pastor Silas Malafaia, que lançou esse livro, Emoções Mortais. É um livro extraordinário, que fala sobre as doenças da alma. E é interessante que ele relata a história de um homem chamado Charlie. Eu não sei se é um nome fictício, ou se é um nome real, mas ele relata essa história de um homem chamado Charlie. Charlie
era um homem que durante muito tempo da sua vida, ele estava batalhando contra um linfoma, contra um câncer. Há muitos anos ele estava batalhando com quimioterapia, radioterapia, até que chegou um dia em que ele foi passar com o seu médico, e o seu médico disse para ele: você está de alta, você está bem, graças a Deus, o linfoma que você tinha desapareceu, e agora você pode usufruir novamente da vida que Deus te deu. Esse Charlie sai do consultório médico tão feliz. Imagine você, depois de uma luta contra o linfoma, muitos anos, de repente o seu médico diz para você: você está curado. Esse homem sai do consultório médico vibrando de alegria, pulando de alegria. E ele disse consigo mesmo: eu agora vou planejar a minha vida, para viver a minha vida ao máximo. Eu quero dar amor, muito mais do que eu dei até agora à minha esposa. Quero amá-la muito mais. Eu quero agora aproveitar a vida com os meus filhos. Eu quero amar os meus filhos como nunca amei. Esse homem chegou à conclusão que ele havia recebido de Deus uma segunda oportunidade. E ele sai de lá convicto de que agora ele ia amar mais intensamente, que ele ia amar mais intensamente a sua esposa, mais intensamente os seus familiares, os seus filhos, os seus amigos, e ele resolve sair de lá, dizendo que agora, por conta dessa oportunidade que Deus lhe deu, para viver novamente, ele ia amar e perdoar todos os seus inimigos. Coisa extraordinária. Precisou ficar doente para chegar à seguinte conclusão: de que a vida tem que ser vivida amando os nossos amigos e os nossos inimigos, porque esse é um mandamento de Jesus em Nazaré. Só que algo acontece na vida do Charlie. Quando ele chega na casa dele, ele percebe que na casa dele faltavam alguns móveis. Faltava as roupas da sua esposa, dos seus filhos. E ele então, desesperado, é tomado por uma emoção ruim. E vai até a geladeira e vê que ali na geladeira havia um bilhete. E o bilhete era o bilhete da sua esposa, que ele dizia: querido Charlie, foram muitos anos de luta. Eu não aproveitei a minha vida, porque sempre estive ao seu lado. Mas me perdoe, eu não aguentei. Estou indo embora de casa, porque percebi que o teu fardo era muito pesado para mim continuar carregando. Charlie então, que havia saído do consultório médico, disposto a amar tudo e todos, ele é tomado por um sentimento de raiva, de aversão, de ódio, de rancor. Se ele pudesse ali agora, ele matava a mulher dele. E a história diz que Charlie então, depois de alguns dias, descobre que a sua esposa já tinha outro homem. E ele então se permite que o coração dele seja tomado por sentimentos ruins, que ele não pôde controlar. Ele procura então um psicólogo e desabafa com o psicólogo que ele estava com o coração com uma coisa muito ruim, e que ele desejava matar sua mulher, e que ele desejava odiá-la para toda a vida. Resultado: menos de 3 meses depois dessa experiência que Charlie teve, menos de 3 meses depois dessa experiência horrível, seu câncer voltou com força total. E 1 ano depois, ele estava sendo sepultado. Uma pergunta que o escritor fez, porque o escritor era psicólogo e psiquiatra, que ficou no ar no livro, que é uma pergunta que tem que ser feita: Charlie morreu por causa do linfoma? Ou Charlie morreu
em virtude do ferimento causado pela falta de amor e pelo sentimento de reação que ele teve, de ódio, de rancor no seu coração. Nós nunca saberemos. Mas há um alerta de Deus para nós aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 24. Nós vamos rodar a Bíblia um pouquinho hoje. Mateus capítulo 24. Mateus 24, versos 10 a 13. E eu acredito que Jesus aqui está falando acerca do nosso tempo. Dos nossos dias. Mateus capítulo 24, versos 10 em diante diz assim: nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Olha para cá, queridos. Eu acredito que nós estamos vivendo esses dias. Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, diga quase todos. Graças a Deus pelo quase todos. Porque aqui diz respeito a mim e a você, que o amor de Deus em nossos corações, o amor que arde em nossos corações, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos e pelos nossos inimigos, ele não está se esfriando, porque nós temos o coração, segundo o coração de Deus, batendo dentro da gente. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Diga para o teu irmão, persevere até o fim, ame. Diga para ele, ame. Queridos, nós vivemos dias em que muitas pessoas hoje são extremamente frias. Pastor, hoje eu vim buscar nesse culto, nessa noite, a chave da minha vitória. Guarda isso no seu coração. Receba isso da parte de Deus. Vivemos dias em que muitas pessoas são extremamente insensíveis, secas, duras, orgulhosas, insubmissas, irreconciliáveis, imperdoáveis, apesar de serem religiosas, extremamente religiosas, seguirem uma religião, não manifestam sequer uma gota da graça de Deus na vida. São pessoas duras, são pessoas secas, são pessoas irreconciliáveis, imperdoáveis. Mas hoje eu vim aqui dizer para você que a graça de Deus, o amor de Deus será derramado novamente nos nossos corações. Porque Deus está levantando um povo de homens e mulheres que amam, que amam, que amam, que amam, que amam, que amam, que perdoa, que libera perdão. E nessa noite aqui, a graça de Deus está sendo derramada para transformar corações de pedras em corações amolecidos pela graça, pelo amor, pela bondade de Jesus de Nazaré. Essa é a vitória que Deus tem para você nessa noite. Abra comigo, por favor, em 2 Timóteo. Que eu vou lhes dizer nessa noite. Lhes digo, segundo as Escrituras. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3 diz assim: sabe, diga sabe. Diga para o teu irmão, sabe. Porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Diga para o teu irmão, está difícil. Pois os homens serão amantes de si mesmos. Só querem tirar selfies.
Só querem mostrar os músculos. Bombadão, bombadinha, bombadaço. Culto ao corpo. Os homens saíram amantes de si mesmos, gananciosos. São capazes de gastar no bingo uma fortuna. São capazes de ir para Las Vegas e jogar na jogatina. Mas não são capazes de dizimar, de ofertar na obra de Deus. São capazes de gastar dinheiro e construir palácios, mas não são capazes de ofertar com amor para reformarmos o telhado. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, gente irreconciliáveis, caluniadores, mete o pau em todo mundo, sem medir as palavras e sem temer a Deus, sem domínio de si, são cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a aparência de Madre Teresa de Calcutá, tendo a aparência de homem piedoso que põe a mão uma na outra, que curva a fronte, fecha os olhinhos, mas são lobos devoradores. Texto sagrado diz: mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Texto sagrado diz: afasta-te desses. Por amor a Deus, por amor às vidas, por amor ao próximo, afasta-te destes. É o texto sagrado que está dizendo assim, porque estas pessoas são duras, frias, secas, irreconciliáveis, insubmissas. Agora olhe com atenção, olhe para cá. O que o salmista Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, Deus amava Davi, Davi havia adulterado, Davi havia cometido um dolo, um homicídio, mas a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus, porque Davi, quando estava diante de Deus, ele se jogava, ele se lançava diante de Deus, e Deus o amava por isso. Olha o que diz Salmo, capítulo 15, abra comigo, por favor, Salmo 15. Você vai abrir a Bíblia um pouquinho hoje, mas no final você vai sair daqui com a sua vitória. Salmos 15. Davi faz uma pergunta a Deus nesse salmo. E a pergunta de Davi é: Senhor, quem habitará na tua presença? Porque a tua presença é santa. Quem morará no teu santo monte? Aí Deus toma a boca do próprio Davi. E Deus responde a Davi pela boca do próprio Davi. E Deus diz para ele: aquele que anda em sinceridade, diga sinceridade. Diga para o teu irmão, sinceridade. Só habita no tabernáculo de Deus, só mora no templo santo e só entrará no céu aquele que anda em sinceridade. Diga para o teu irmão, sinceridade. E pratica a justiça, e de coração fala a verdade. E aquele que não difama com a língua. Vou repetir. Aquele que não difama com a língua, e nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma confusão, nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Esse é aquele que fala sim, sim e não, não.
e o que passa disso é de procedência maligna. Verso 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, cobrando juros, explorando o pobre, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Diga ao teu irmão, louvado seja o nome de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo também, 1 João. Antes de Apocalipse, 1 João. Capítulo 4. Pastor Rogério, eu vou citar os textos bíblicos aqui. Hoje vai ser um pouco diferente, mas eu quero trazer o que Deus colocou no meu coração para toda a igreja. 1 João capítulo 4, verso 7 em diante. 1 João capítulo 4, verso 7 em diante. Olha o que diz Deus aqui pela boca de João. 1 João capítulo 4, verso 7 em diante diz assim: amados, coisa boa. Diga para o seu irmão, você é amado. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama conhece a Deus. Verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, do jeito que a gente era, da maneira que a gente era, vivendo no pecado, assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conheceremos que estamos nele, e ele está em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele, e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. 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 Quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser, eu amo a Deus, aleluia, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você já viu o que diz em 1 João, capítulo 3, verso 16? Nós conhecemos o João, apóstolo, capítulo 3, verso 16. Mas 1 João, capítulo 3, e por coincidência, um capítulo igual, o versículo igual de 1 João, capítulo 3, verso 16. Abra aí, por favor, em nome de Jesus. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Diga para o seu irmão assim: difícil, hein? Deus deu por amor, e nós precisamos dar a nossa também por amor. Mas o verso 17 diz: quem tiver bens no mundo, e vendo seu irmão passar necessidade, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Miserável, miserável. Texto. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e por verdade. Fé sem obras é morta, porque não há bênção no fato de eu apenas dizer: Pastor Rogério, I love you, my pastor. Não, eu tenho que dizer a ele que o amo, mas tenho que agir na frente dele, atrás dele, com ele presente, ou sem a presença dele, que eu o amo. Porque o amor, ele é validado não apenas por palavras, mas por obras e por verdade. E você sabe que Deus mandou dizer à igreja nessa noite, e você que nos visita pela primeira vez, eu quero dizer para você que o que digo aqui, digo tomado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, e digo aqui da parte de Deus como um pai que reina, que governa, que ama os seus filhos, e que chama os seus filhos à disciplina, e que corrige os seus filhos. E a palavra que Deus mandou dizer à igreja é o seguinte: não amem apenas de língua e de palavra, amem de obras e de verdade, com atitude, com ações, com andar, com falar, com abraçar, com viver. Amem com obras e com verdade. Pastor Ziel Machado, um homem de Deus, disse algo muito forte que cabe intensa reflexão para todos nós nessa noite. Quem chama a Deus de Pai, não pode escolher irmãos. Eu vou repetir. Quem chama a Deus de Pai, não pode escolher irmãos. Pai, eu te amo, mas o Nenel não dá. Senhor, se eu for morar no céu, e eu sei que eu vou morar no céu, que o Nenel more lá no Nordeste, o Ceará do céu, e eu moro em Porto Alegre, nas mansões celestiais. Porque eu não suporto olhar para ele. Eu não suporto, eu não aguento, eu tenho um negócio contra ele. Mas você já falou com ele? Não, nunca, mas eu tenho um negócio, uma raiva, um rancor. Não sei. Tem um negócio com o espírito não bate. É um negócio assim, maldito, né? E o texto sagrado diz que o amor cristão exige que a gente ame o nosso amigo, mas também a esposa que traiu, no caso de Charlie. O indivíduo que te caluniou, é esse que você tem que amar. É aquele que tem usado de falsidade, é esse que você tem que amar. Agora juntos aqui, eu não vou conseguir mais ir adiante. Vamos analisar, refletir sobre as características marcantes do amor
que Paulo, o apóstolo, mencionou nesse texto que lemos. Porque estas são as características, as marcas latentes de todo aquele, de toda aquela que recebeu o amor de Deus. Quem foi marcado pelo amor de Deus tem essas características que Paulo relata aqui. Eu só vou citar. Ele diz: o amor é paciente. Diga para o teu irmão: vixe. Pastor, agora aqui na minha casa já voou umas 30 panelas de pressão. A palavra paciente aqui vem do grego makrotumen, que descreve a paciência com pessoas e não com circunstâncias. Aliás, nós perdemos a paciência normalmente com pessoas, e não com as circunstâncias. Tem circunstâncias que irritam a gente, mas tem pessoas. Essa palavra grega, makrotumen, de paciente, é a capacidade infinita de suportar. O indivíduo está perseguindo, mas você suporta. Ele intensificou a perseguição, mas você suporta mais. Agora o negócio se tornou em calúnia, difamação, mas você suporta ainda um pouco mais. O indivíduo falou umas coisas na minha cara que você suporta um pouco mais. É a capacidade infinita de suportar. Trata-se da paciência esticada ao máximo, sem nunca estourar. Diga para o seu irmão: difícil, hein? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu vou terminar por aqui, porque na verdade eu ia falar sobre todas as características que Paulo disse do amor. Mas nós vamos falar só sobre isso. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 38. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 38 diz o seguinte: ouvistes o que foi dito na lei, olho por olho e dente por dente. Na lei funcionava assim: você furou meus olhos, eu vou furar o teu. Aí sabe o que acontecia? Os dois ficavam cegos. Santa ignorância. Na lei funcionava dente por dente. Você deu um soco inglês em mim e arrancou alguns dentes, agora eu tenho o direito de arrancar os teus dentes e te deixar banguelo. Mas Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: eu, porém, vos digo. Oh glória, diga graças a Deus. Diga ao seu irmão: Deus fala. Porque na verdade, se você não quer entender que eu estou sendo usado por Deus, mas Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Para de querer medir forças com o homem mau. Se alguém te bater na face direita, só a graça. Querido amado, você me deu um tapa na minha face esquerda, você poderia fazer a gentileza de esbofetear a direita? Diga ao seu irmão: difícil. Mas é uma ordenança bíblica. Pastor, isso aí não dá para se viver. Concordo. Então por que você prega? Porque a mensagem é muito mais excelente do que o pregador. E é um ensinamento bíblico. O que Deus está dizendo é o seguinte: é esse amor que os cristãos receberam da parte de Deus, que é paciente, como Jesus, como uma ovelha muda que foi calada até o matadouro, assim quem recebeu o amor de Jesus de Nazaré, também todo dia, como ovelha muda, diga muda. Se todos os crentes entendessem o que é muda, que é mudo. Nós somos filhos semelhantes a Jesus de Nazaré. Verso 40 diz: e se alguém quiser disputar contigo e tirar-te a túnica. Uma vez um pregador pregando entusiasmado, diz: vamos orar, queridos, porque a Bíblia diz que veio o ladrão
e roubou a túnica de certo indivíduo. Não é isso que o texto está dizendo. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-lhe a túnica, não é o caso, a túnica, deixa-lhe também a capa. Como se o indivíduo chegasse e falasse assim: dá o teu celular. Você diz para ele: espera aí que eu vou te dar o iPad também. Verso 41. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, não resmunga. Tenha um amor paciente. Estica isso. Vai com ele 2. Aleluia. Dá a quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Meu Deus do céu. Porque tem gente assim. Tem gente que nem pergunta como você vai. Porque se o indivíduo começa a falar, ele vai ter que enfiar a mão no bolso. Então ele nem pergunta. Verso 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Jesus, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Nós somos chamados para ir além, para fazer mais, para esticar o amor de bondade. Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ser paciente, presta atenção nisso. Aqui, nessa linguagem grega, é aquele ou aquela que tem vontade, porque a gente tem vontade, e poder para vingar-se, mas resolve não se vingar. O amor aqui, que estica, que é longânimo, que é paciente, o macrotumeim, é aquele que tem, ou aquela que tem razões para dar o troco, para dar o revide, mas resolve, mesmo com vontade, de não dar o revide. É aquele e aquela que tem provas para processar, mas resolve engavetar e entregar nas mãos daquele que tem poder para fazer justiça na terra, àquele quem ele ama. Bom, o texto sagrado diz que esse amor é paciente, é o amor keep calm. Mantenha calma. Respire fundo, diga ao seu irmão, respira fundo. Sabe por quê, queridos? Porque todas as vezes que nós temos vontade de revidar, de se vingar, de fazer alguma coisa para dar o troco, mas mesmo com vontade, a gente respira fundo e investe no amor paciente. Sabe o que acontece, queridos? Deus diz: você se calou, você fechou a tua boca, agora eu serei tua justiça, eu serei teu baluarte, eu pelejarei por você, eu te darei a vitória. Até aqui você tem se calado, mas agora é hora de eu te justificar na terra, é hora de eu me levantar em teu favor, e eu vou mostrar, porque você me ama, ama os teus amigos, ama os teus inimigos, eu revelarei a minha graça, o meu poder, a minha unção, a minha virtude, a minha vida e a minha justiça sobre a tua cabeça, porque eu sou o teu Deus que cuida de ti. Pode te dar a vitória. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o texto diz várias coisas. Que o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não guarda rancor, o amor acredita sempre no melhor, o amor deseja a justiça e a verdade. 10º ponto: o amor nunca morre.
Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, que os dons desaparecerão. A profecia cessará. Mas o amor permanecerá por toda a eternidade. Aleluia. 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 A marca mais nobre da igreja não são os dons espirituais, não são os seus talentos. A marca nobre da igreja, a marca mais poderosa da igreja é o amor. Porque Deus é amor. Porque Deus te ama. E Deus faz de mim e de você instrumentos da manifestação do amor de Deus aqui na terra. Eu quero concluir dizendo o seguinte: andar em amor é uma escolha. Diga para o seu irmão, é uma escolha. Andar em amor significa decidir virar-se do avesso pelos outros. Virar seus pensamentos de cabeça para baixo. Que as pessoas dizem o seguinte: vai para cima. Arrebenta. Destrói. Puxa o tapete. Você não vê o que está fazendo. Não, não. Quem tem o amor de Deus se vira do avesso. E deixa não seu coração aparecer, mas se vira do avesso para que o coração de Deus apareça. A igreja é a manifestação visível do amor de Deus em ação. Quem olhar para você, quem olhar para mim, quem olha para nós, tem que ver a graça, tem que ver o amor, tem que ver a paciência, tem que ver o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, depois você lê em casa. A linguagem do coração, tomado pelo coração de Deus, deve falar mais alto que os nossos lábios, em demonstração de amor, de bondade, de carinho, de perdão, de graça, de humildade, de afeto. Interessante. Depois que alguém bombardeou a casa do pastor Batista, Martin Luther King Jr., porque bombardearam a casa dele. A história diz que ele olha para os escombros da sua casa. Ele negro. E na época, você sabe, dessa perseguição racial. Depois que ele olha a casa dele bombardeada, em destroço, em ruína, em opróbrio, ele põe a mão no queixo. Homem de Deus. A manifestação do ódio na frente dele. Ele disse: a cadeia da reação ao mal é ódio provocando ódio. São guerras gerando guerras. Essa é a cadeia da reação do mal. Você me odeia, eu te odeio. Você faz guerra contra mim, eu faço guerra contra você. Ele disse: essa cadeia de reação maligna, ódio provocando ódio, guerras gerando guerras, tende a acabar. Tende a acabar. Diga ao seu irmão, tende a acabar. E ele diz: sob pena de sermos todos precipitados no abismo sombrio do aniquilamento. Isso tem que acabar. A fofoca tem que acabar. A calúnia tem que acabar. A confusão tem que acabar. O ódio tem que acabar. A guerra tem que acabar. E só se acaba com todas essas coisas manifestando graça, manifestando perdão, manifestando amor de Deus. Quando nós manifestamos o amor de Deus diante dos nossos inimigos, eles são desbaratados. Tudo é aniquilado e Deus é glorificado. O amor, queridos, é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Diga para o seu irmão, é só o amor. Porque o ódio, pela sua própria natureza, destrói e dilacera. Destrói e dilacera quem odeia e quem é odiado. E também pela sua própria natureza, o amor é
Criador e construtor. Se você estudar o livro de 1 Coríntios, e eu quero terminar dizendo isso, você vai ver que o capítulo 12 de 1 Coríntios, e o capítulo 14 de 1 Coríntios, e o capítulo 13 de 1 Coríntios, é um sanduíche. Alguns teólogos dizem que é um sanduíche a gosto de Deus. Porque em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. É a parte de baixo do sanduíche. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala sobre profecias e dons de línguas. É a parte de cima do sanduíche. Já está me dando fome. Mas 1 Coríntios capítulo 13 é o recheio. Oh glória. É o recheio. É o recheio do x-salada divino. Eu não sei se você é assim, mas quando minha mãe faz bolo de doce de leite, e ela põe uma camada de doce de leite no meio. Jesus Nazareno, vou ser arrebatado aqui. Ela faz a massa, que é uma delícia. Parte de cima, parte de baixo. É maravilhoso. Mas eu confesso para vocês que eu como rápido a parte de baixo e a parte de cima, para deixar aquela leite moça cozida por último. E me lambuzo. Oh glória. Não sei se você está entendendo. Dons espirituais e profecias é necessário para a igreja. Mas se faltar o recheio, o amor, falta tudo. Podemos ser uma igreja poderosa nos dons, mas se faltar amor, Paulo diz, falta tudo. Podemos ter profecias, bons pregadores, profetas, cantores, corais, departamentos fortes, grandes, com bom número de pessoas, mas se faltar o amor, falta tudo. E eu quero concluir dizendo o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite. Igreja. Igreja. Sua maior marca é o amor. Que tal a gente pedir para Deus, eu quero voltar ao primeiro amor? Você quer? Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Oh, Deus. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga para Deus, Senhor, me faz um marido melhor, uma esposa melhor. Me faz um crente melhor. Senhor, batiza-nos nessa noite com amor. Nos faz ovelhas, pastores melhores, ó Deus.
Me ajuda a perdoar. Arranca de dentro de mim o rancor, a raiva, o ódio, a aversão. Arranca, meu Deus, de dentro de nós. Traz, ó Deus, a cura nessa noite. Traz a cura da alma nesse lugar. Traz, Senhor, a manifestação da Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Diga para Deus: eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar. Bem suave, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar. A última vez, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, meu Deus. Traz um temor nos nossos corações. Traz temor nos nossos corações quando falarmos de alguém, sobre alguém. Traz o peso da Tua santidade sobre nós. Oh Deus, quantas vezes julgamos, apontamos, condenamos, sem saber do que verdadeiramente se passa. Meu Deus, traz a restauração nos relacionamentos. Sim, entre os cristãos, entre os servos, entre as servas. Traz a restauração nos laços de amizades, ó Deus. Traz a restauração nos relacionamentos, ó Deus, do marido e mulher, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os irmãos, com os pais. Jesus de Nazaré, é um mandamento bíblico. Foi Jesus mesmo quem disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Traz este peso de amor sobre nós. Arranca todo o nosso eu, toda a vaidade, todo o orgulho. Arranca, Senhor, todo o exagero, ó Deus. Arranca todo o desequilíbrio e traz, ó Pai, o equilíbrio do céu. Oh glória. Traz a vida de Deus. Traz o perdão dos pecados. Manifesta perdão no nosso meio. Que haja liberação de perdão no nosso meio. Ó Deus. Ó Deus. Tenho convicção de que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração para todos nós. Para todos nós. Para todos nós. Muitos estão adoecendo porque não perdoam, Deus. Arranca, Deus, esse sentimento ruim da alma, de quem foi ferido e que não consegue perdoar. Traz a Tua graça com tanta intensidade, que a pessoa queira desesperadamente perdoar e abençoar quem o machucou. Faz isso, porque assim sendo, nós teremos sim uma semana de cura, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de triunfo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Fechamos os nossos olhos para podermos impetrar a bênção apostólica. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra ministrada aqui neste lugar, ó Pai. Como o Senhor falou conosco através do Teu servo nesta noite. A Tua palavra diz, Senhor, que nós não devemos somente ouvir, mas praticá-la, Pai. E também sabemos, Senhor, que a Tua palavra diz que a boca fala, que o coração está cheio. Se a Tua palavra é a boa semente lançada no nosso coração, que nós possamos falar da Tua palavra, Pai.
E aqui foi ministrado que a tua palavra é o amor. Que haja amor nos nossos lábios, que haja amor nas nossas atitudes, que haja amor, Senhor, nós como servos e servas do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que nós temos que fazer a diferença, mas fazer a diferença aqui dentro é fácil. Ajuda-nos a fazer a diferença lá fora, Pai. No meio, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde moramos, no meio da nossa parentela, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que através do nosso testemunho, que através das nossas atitudes, outros venham até Ti, ó Pai. Pois um dia nós tivemos essa oportunidade, o Senhor nos concedeu esse privilégio. E se estamos aqui neste lugar, foi através do Teu amor. Usa-nos, Senhor, para alcançar aqueles que estão perdidos, ó Pai. Dai-nos, Senhor, uma semana de bênção e de vitória. Entregamos na Tua mão, Senhor, a nossa semana, as nossas vidas, o nosso lar, a nossa família, Pai. Pois o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Leva-nos em segurança para os nossos lares, livra-nos de todo mal, Senhor, no trajeto até a nossa casa. E dai-nos uma noite tranquila, e conceda-nos o sono dos justos, ó Pai. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja e permaneça com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos, amém. Vão na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.